O presidente Donald Trump vem demonstrando confiança de que o conflito não deve se estender, mas está aumentando os ataques. Ontem, durante uma coletiva, descreveu a ação no Oriente Médio como uma incursão de curto prazo. Para falar mais sobre isso, recebo aqui no estúdio o Acácio Filho. Tudo bom, Acácio? Acácio, queria que você descrevesse um pouco para nós como é que essa declaração de Trump está repercutindo nos mercados e queria que você falasse também um pouco também como é que está o dia de hoje em termos de ataques, porque hoje tudo que eu estava vendo era bombardeio por todos os lados. Acho que o secretário de Defesa tinha dito que ia ser um dos dias mais intensos de ataque. Donald Trump também reforçou isso. Aí o petróleo foi para as mínimas depois de ter batido quase em 120. Ontem foi o dia de maior volatilidade da história do petróleo, Raquel. Primeiro, oi para você, oi para quem está em casa. Como você lembrou, ontem o petróleo chegou a testar os $120 por barril, um preço que não era visto há 4 anos, desde o começo da guerra da Ucrânia e da Rússia. E mais tarde, o presidente Donald Trump deu uma declaração nesse sentido, dizendo que antes ele falou com uma repórter da CBS que trouxe essa declaração em off, dizendo que o Trump considera a guerra praticamente concluída, e depois o Donald Trump, em um evento que ele estava na Flórida, também falou que a incursão, que a guerra no Irã é uma incursão de curto prazo. Depois que o Donald Trump deu essa declaração, o mercado reagiu e o valor do barril do petróleo despencou, chegou aos patamares próximos de que estavam antes da guerra, de $90, $80. Mas, ao mesmo tempo em que vem essa indicação política, que o presidente Donald Trump não quer passar mais muito tempo, vem dando sinais do desgaste político e econômico com essa guerra do Irã, ao mesmo tempo os sinais são trocados, porque como hoje você lembrou, o secretário da guerra, o Pete Hegseth, deu uma coletiva hoje de manhã, enquanto ontem o Donald Trump falava que essa guerra está próximo do fim, que ela está praticamente concluída, hoje o Pete Hegseth falou que hoje, terça-feira, era o dia mais intenso da guerra. É o dia que eles vão estão promovendo os bombardeios mais amplos contra o território iraniano. Então, o mercado comprou essa ideia do Trump, essa declaração acalmou os ânimos. Hoje o valor do barril do petróleo também está operando perto dos $90, mas ao mesmo tempo o que os analistas apontam que não tem muito espaço para essa instabilidade, para essa oscilação tão grande, porque ela pode ser até mais danosa do que uma alta sustentada do petróleo, se essa incerteza continuar, Raquel. Eles apontam que a incerteza é tão danosa para a economia como a alta do petróleo. Enquanto essa alta é gerada por uma questão que pode ser resolvida, que é o fluxo de navios no Estreito de Hormuz, ela pode subir e descer de maneira mais rápida. Mas se a guerra se estender um pouco mais e as estruturas, as instalações energéticas, as refinadoras de petróleo começarem a serem atingidas de uma forma que é mais difícil a recuperação, a gente pode ver uma crise que não pode ser revertida com uma fala do presidente Donald Trump, né? Não, e é o que você falou, é absolutamente paradoxal, né? Está perto de acabar, mas eu vou bombardear sem dó e sem falar do custo de vidas humanas. Vamos ver um trechinho, gente, da fala de Trump dizendo que a guerra é uma incursão de curto prazo. Certamente um recado para os mercados. Our country is doing really well. I mean, at a level that nobody thought. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil. And I think you'll see it's going to be a short-term excursion. How good is our military, right? Amazing. How good? Short term. Short term. Ele fala várias vezes, né? Short term, será? Faz questão de deixar claro que é curto prazo. Não fica muito claro. O presidente Donald Trump, desde o começo, tanto ele quanto as outras autoridades do governo de Washington não deixaram exatamente claro qual que é o objetivo dos Estados Unidos nessa incursão no Irã. A impressão que dá
com essas falas, tanto do presidente Donald Trump quanto do secretário de guerra, Pete Hegseth, que exaltam tanto a ação do exército norte-americano, que dizem que o poder de fogo do Irã já foi degradado, a marinha do Irã já foi degradada. A impressão que dá, Raquel, é que eles estão pavimentando esse caminho com essa retórica de que os Estados Unidos estão conseguindo o que quer, para em algum momento não tão distante poder falar: nós ganhamos a guerra e agora vamos embora. O que é esquisito, porque se o Donald Trump declara, por exemplo, agora que ele ganhou a guerra, tudo que ele conseguiu no Irã foi desestabilizar a região, e nem a mudança do regime, que é uma coisa que vem sendo ventilada desde o começo, vem conclamando a população para ir para as ruas para derrubar o regime, nem a mudança do regime os Estados Unidos conseguiram. Na verdade, se for fazer uma análise, talvez eles tenham conseguido piorar a situação, porque sai o Ali Khamenei e entra o filho dele, o Mojtaba Khamenei, que é visto, inclusive, como alguém que é mais linha dura que o pai, que tem mais ligação com a guarda revolucionária iraniana. Então, a impressão que fica é que os Estados Unidos já estão sentindo esse desgaste econômico. A questão econômica é muito importante para o Trump, né? Todas as ações que ele costuma fazer é depois do fechamento de mercado na sexta-feira. Foi assim com a invasão na Venezuela, foi assim com o início dos ataques no Irã. Todos começaram no sábado, depois do fechamento do mercado na sexta, porque o Trump liga muito para a análise econômica. Então, a impressão que dá é isso. Estão sedimentando o caminho para poder falar: ganhamos a guerra e vamos embora. Não vou colocar nenhum soldado em solo, bombardeei, fui embora, vou embora para casa. Vou dizer que ganhei e nem o regime eu troquei, né? Muito obrigada, meu querido. Tá duro, tá puxado. Gente, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto? Vem cá para essa câmera. Eu vou conversar em Genebra, na Suíça, com o nosso analista de assuntos internacionais, o Renato Machado. Boa tarde, já quase boa noite, Renato. Renato, o gráfico do barril de petróleo é uma loucura, né? Ele bate 120, aí ele retorna para 80, que é o patamar aí do início do conflito. E Donald Trump, nesses últimos 2 dias, parece estar atuando no mesmo ritmo do barril de petróleo. A hora que o barril de petróleo bateu 120, ele disse, ele pelo menos, né, ele disse: não, é curto prazo, nós vamos ganhar. E o secretário de guerra, como o Acácio estava nos contando, falou: eu vou bombardear com tudo. Não dá nem para entender ainda o que eles estão atingindo, qual é o custo de vidas humanas. Vamos resolver o problema do mercado. Vamos dar um sinal e vamos abaixar esse preço do petróleo. Como se fazer negócios no mercado de petróleo desse e o que isso vai implicar para essa guerra? Eu fico me perguntando aqui o que vai ser o custo de vidas humanas, de instalações, de instabilidade. Como que você avalia, meu caro? Olha, Raquel, como você falou, o gráfico eu acho que dá uma boa dimensão também em relação às falas de Donald Trump e da sua administração. Você bem falou que o preço do petróleo chegou a $80, mas se a gente notar agora, ele já está perto da casa de 90. Ele deu uma subida ao longo do dia. O início com uma queda maior ainda é rescaldo de ontem, né? Daquelas falas que foram dadas por Donald Trump, que vocês mencionaram. Primeiro, é interessante isso que o Acácio falou, de que as declarações foram dadas algumas antes do mercado e outras depois. A primeira entrevista para a CBS, quando ele falou que a guerra estava praticamente completa, o mercado estava aberto. Essa declaração que a gente mostrou agora também estava aberto. E depois ele deu uma entrevista coletiva. Ele mudou um pouco o tom. Ele ainda falou que a guerra estava próxima, mas teve algumas declarações. Por exemplo, ele falou: nós estamos ganhando, mas podemos ganhar mais. Então, e ainda ele falou assim: agora já está uma guerra perfeita, mas podemos ir além, e eu quero ir além. Então, ele, logo depois que o mercado fechou, ele também voltou a dar algumas declarações sobre isso. E, além disso, teve ontem o encontro do G7, a perspectiva de liberar as reservas, e hoje teve a notícia de que o governo dos Estados Unidos vai levantar algumas sanções em relação à venda de petróleo, muito provavelmente em relação à Rússia, o que preocupa muito a Europa. Então, acho que esses 3 fatores foram que fizeram o dia começar lá embaixo, a cotação. Só que agora sobe, porque o dia foi tenso. Agora, no fim do dia, o Kuwait anunciou
que vai reduzir a sua produção, vai na verdade, cortar a sua produção, porque já fez bastante estoque e não consegue escoar por causa dos problemas no Estreito de Hormuz. Donald Trump usou as redes sociais para ameaçar o Irã em relação ao Estreito de Hormuz. Posso machucar vocês, posso machucar vocês 20 vezes mais. Ali Larijani, o principal conselheiro de segurança nacional do Irã, acabou de responder: o Estreito de Hormuz pode ser o Estreito da paz e da prosperidade, ou pode ser o Estreito da derrota e do sofrimento. Essa é a frase dele, que se pegar aqui certinho, da derrota e de sofrimento para os fomentadores da guerra. Então, esse fim de dia está sendo um pouquinho mais complicado principalmente em relação ao Estreito de Hormuz. Vale mencionar uma frase do Qatar falando que a cotação pode chegar a $150. A Aramco, a estatal da Arábia Saudita, também divulgou que pode ser catastrófico se o Estreito de Hormuz seguir fechado. Então, o dia que começou com uma perspectiva melhor, agora já vai mostrando alguns problemas em relação a esse ponto. Claro que a situação da guerra é melhor ainda do que estava na semana passada, do que estava no fim de semana. A perspectiva é um pouco melhor, só que em relação às falas dele de ontem à noite, o otimismo já não é 100%. Muito obrigada, Renato Machado. E, gente, deixa eu trazer para vocês, para nós aqui, para os brasileiros, como é que isso tudo impacta no nosso dia a dia. Hoje eu conversei com 2 fontes na Petrobras, que estão lá tentando entender o que fazer. Com um carrossel desses, a empresa não consegue tomar nenhuma decisão nesse momento. Vai a 120, volta a 80. Então, a Petrobras está observando, mas o tempo está correndo, né? A defasagem até ontem já estava em 40% no preço do diesel. Então, a percepção das fontes ali próximas do comando da Petrobras é que a empresa tem que observar mais um tempo, mas ela tem alguns poucos dias, porque o mercado já está começando a se desorganizar. A importação do diesel já fica inviável e a gente tem um percentual importante de diesel importado. As distribuidoras, as refinarias que produzem aqui no Brasil já começam a fazer reajustes. E aí vai entrar o fator político. Será que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer algum tipo de interferência dentro da Petrobras? O que não seria legal, vamos dizer assim, não seria interessante, já que a Petrobras é uma companhia de capital misto, porque isso afeta a rentabilidade da empresa. Politicamente, faz sentido a empresa fazer um pequeno reajuste agora, para não ter um impacto tão grande sobre os caminhoneiros? Ou ela vai esperar mais e depois ter que fazer um grande reajuste lá na frente, se esse preço do petróleo não voltar? Mas, ao mesmo tempo, se ela fizer um reajuste agora, será que Trump não resolve a situação e aí não é preciso fazer esse reajuste? Então, tem um clima de grande preocupação dentro da Petrobras, mas à medida que o tempo vai passando e o caos continua no mercado de petróleo, se essa defasagem não baixar, alguma atitude é aguardada pelo mercado dentro da Petrobras e essa percepção vai crescendo lá dentro.